Boa noite, graça e paz, queridos. Vamos chegando aí, galera, vai compartilhando aí. Hoje, mais um momento que o Senhor tem preparado para nós, de ouvirmos a Tua palavra. Esse mês é o mês da família, que nós celebramos, né? Tiramos esse mês para celebrar, o mês aí da família. Nós teremos a presença do pastor Arnolfo conosco. Então vai compartilhando aí. Vai convidando a galera. Vamos estar se chegando aí. Convida a sua família para estarmos nos reunindo. Vamos dar um tempinho aí para o pastor chegar. Será um tempo de bênção de Deus para nós. Então vai compartilhando aí. Vai chamando a galera. Esse aviãozinho aí embaixo, é só você clicar nele e compartilhar aí e convidar o povo para estar participando junto conosco nesse tempo que o Senhor tem preparado para nós. Fique à vontade para estarmos juntos adorando ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo o que o Senhor tem para nós. Já vi que o pastor Arnolfo já chegou aí, está fazendo convite para ele. Chama sua família, convide a sua família aí, se reúne aí juntinho, dentro de casa com a tua família pode, se reúne aí, para estarmos juntos nessa noite. Paz, Maiara, Deus pastor. abençoe, minha querida. Deus abençoe, Deus abençoe. Paz. Eu não sou a Maiara que entrou em contato com o senhor. Deixa eu me apresentar primeiro para o senhor, né? Sim. Eu sou a pastora Simara, É quase que a Maiara, aqui de né? Boa Fortuna. A Maiara e o irmão Márcio são os líderes aí do Ministério da Família, foi eles que entraram em contato com o senhor, né? Sim. Nós agradecemos muito por ter aceito esse convite, né? Eu já havia comentado em algum momento que esse ano estaria fazendo uma conferência na igreja e um dos nomes que eu tinha pensado era o senhor, mas aí por causa da pandemia não deu, mas aí Deus preparou esse momento, Beleza. né? Em breve nós teremos o Senhor aqui presente na nossa igreja. Então, para Se nós é Deus muita quiser. alegria, né? Para quem está chegando aí, esse aí é o pastor Arnolfo, né? Pastor Sim, da sou igreja do eu. Tanque de Betesda, né? Esse pastor tem sido referência para nós aqui na cidade. Sim. Eu fiz um ano que estou aqui em Boa Fortuna, então o pastor tem sido referência para nós aí na cidade, aí no corpo pastoral. Então nós louvamos a Deus pela sua vida. Amém, pastor? Amém. Vou estar orando e vou deixar aí o senhor se apresentar, falar, ministrar para Bom, nós, bom. tá? Fique à Amém. vontade. Amém. Amém. É um prazer, é uma alegria estar aqui com vocês, poder participar desse momento aí. Ó, a Maiara entrou aí agora aí, ó. Maiara tá nos assistindo aí. Mas, pastora, eu me sinto muito honrado de estar aqui, né? Sobretudo num tema como este, famílias fortes, igrejas Igrejas fortes, fortes. não é? E a gente está vivendo um tempo agora que é um tempo com essa quarentena, e todos nós bem sabemos que, apesar de ser uma situação física, material, mas Deus, ele aproveita tudo. Então, Deus está trazendo lições tremendas para todos nós. E uma das lições é exatamente sobre família, né? O conceito de Sim. família. Há um tempo atrás, há alguns anos atrás, o Brasil foi tão bombardeado com tentativas de dissolver esse conceito de família, né? Quantas pessoas, quantos partidos políticos, quantos homens públicos tentaram fazer isso, acabar com esse conceito de família, acabar com esse conceito
de pai, mãe, filhos, essa coisa toda. E eu creio que Deus aproveitou tudo isso que está acontecendo para trazer para todos nós aí um resgate do conceito de família, porque, afinal de contas, quem inventou a família foi o Senhor, né? Foi Deus quem inventou a família, foi Ele quem bolou a família. E a família é um grande desafio para todos nós, né? Grande desafio. São os dois, eu costumo falar, pastor, aqui, são dois desafios grandes que nós temos na vida. Um é a nossa família biológica, né? Que não é fácil, né? As pessoas conviverem com pessoas que estão vindo de culturas diferentes, pensamentos diferentes, famílias diferentes, enfim. E aí elas se juntam para constituir uma família, e aquela família ali é o grande desafio de Deus, né? É a unidade na diversidade. A unidade na diversidade. E o outro desafio é a própria igreja, que é a família de Deus, né? Que é outro desafio também, né? Nós sermos capazes de conviver em unidade com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, e esses são os desafios de Deus. Eu creio que Deus está nos treinando aqui para aquilo que vai acontecer no céu, né? Não vai ter um cantinho para um, cantinho para outro, nós vamos ter que aprender a conviver lá, todos juntos ali. Mas eu tenho para mim, eu tenho falado muito nesses dias, Deus tem colocado muito no meu coração nesses dias, de que haverá um grande avivamento sobre a face da terra. Sim. E eu creio, sabe, pastora Simara, que esse vai ser o último grande avivamento sobre a face da terra. Mas esse não vai ser um avivamento de dons espirituais, porque esse avivamento de dons ele já aconteceu e já vem acontecendo no decorrer do tempo. Não será um avivamento de grandes preletores, pastores, cantores, porque isso já tem acontecido por aí, né? Mas esse avivamento, ele será um avivamento mais profundo e mais silencioso. Ele será um avivamento dentro dos lares. Por isso que o Senhor nos trouxe para dentro de casa. Nos momentos mais fortes da palavra de Deus, Deus levou o seu povo para dentro de casa. Quando nós pegamos ali a saída do povo do Egito, a primeira coisa que Deus falou com Moisés é: coloque todo mundo dentro de casa. Porque nesta noite vocês marquem o umbral da casa com o sangue do cordeiro, levem o cordeiro, a carne do cordeiro, para se alimentar nesta noite, porque essa noite o anjo da morte vai passar e ele vai pular a casa de vocês. Então a primeira coisa que o Senhor fez foi colocar o seu povo dentro de uma casa. Sim. Lá em Pentecostes foi a mesma coisa. Quando os discípulos estavam amedrontados por causa de toda a perseguição, e foi exatamente dentro de um cenáculo, ou seja, quando eles estavam reunidos ali, é que algo aconteceu. Não aconteceu fora, não aconteceu em grandes movimentos, mas dentro, na intimidade de um cenáculo, ou seja, de uma sala. E eu creio que este vai ser o último avivamento, e vai ser um avivamento assim. Antes do arrebatamento, antes de tudo acontecer, Deus primeiro está treinando o seu povo para um avivamento. Esse avivamento, ele precisa necessariamente passar por algumas situações que nós estávamos, na verdade, deixando de lado. Nós estávamos deixando de lado algumas coisas que são fundamentais na nossa vida. E sobretudo, na nossa vida familiar, que é a confissão de pecados, ou seja, quebrantamento, né? Quebrantamento de alma, do relacionamento, quebrantamento, jejum, oração e leitura da palavra. Muitos casais estão com problemas, e cada vez mais os casais estão com problemas, exatamente por causa do distanciamento. Eu percebo, depois de 25 anos de aconselhamento, pastor, eu percebo que os casais, eles buscam na igreja apenas um aconselhamento terapêutico. Sim. Mas eles querem que alguém resolva com uma palavra algo que eles precisam resolver com 4 atitudes dentro de casa. Quais são as atitudes? São essas que eu acabei de falar aqui agora, né? Eu acabei de falar sobre quebrantamento. As pessoas precisam estar quebrantadas diante de Deus.
Elas não podem buscar mais na igreja alguma coisa apenas para elas. Elas precisam buscar a presença de Deus, o convívio de Deus. Permitir que Deus venha nos moldar. E Deus está fazendo isso dentro de casa. As famílias estão deixando o jejum, estão deixando a oração, elas estão deixando a palavra, elas estão deixando tudo isso de lado. E por isso que as crises nos casamentos têm aumentado e cada vez mais o divórcio tem acontecido, assim, porque as pessoas não estão buscando Deus, elas estão buscando na igreja uma solução para o casamento, e aí elas compram livros, fitas e isso, aquilo e tudo. Tudo isso é muito bacana. Mas se elas não forem transformadas por dentro, se elas não permitirem Deus operar dentro e moldar por dentro, nada vai acontecer. A gente pode ler todos os livros sobre casamento. Mas na hora de uma discussão, na hora de um conflito, a primeira coisa que a gente vai esquecer são os livros que nós lemos. Porque o que transforma a cada um de nós por dentro é o próprio Senhor. E é essa busca. Por isso que o Senhor nos recolheu esse tempo. Esse é um tempo tremendo de avivamento, de treinamento de um avivamento, que há de acontecer, vai começar dentro dos lares. Vai começar dentro dos lares. As famílias, esposo, esposa, filhos, netos, sogro, sogra, enfim, vai começar a acontecer, já começou a acontecer dentro dos lares. Veja que nós estamos todos, de alguma forma, nós estamos dentro de uma quarentena, nós estamos dentro de um isolamento, né? Ainda que saia aqui e ali, mas quando se volta para casa, há toda uma situação interessante de se lavar, de se limpar, de se purificar para entrar dentro de casa. Isso Deus está falando muito conosco, né? Quando a gente chega da rua, hoje é necessário tirar o sapato ali fora, lavar as mãos, tirar a roupa, mudar uma outra roupa, tomar um banho, né? E colocar uma roupa para poder entrar em casa. Deus está falando muito forte nesse tempo conosco, para que quando a gente puder, para quando a gente entrar dentro de casa, a gente possa trocar a nossa roupa, ou seja, nos lavar de tudo que está ali fora, para que a gente possa viver um outro tempo, um tempo de limpeza, de santidade dentro de casa. Eu estou falando muito rápido, mas eu quero que você participe também, tá, pastor? Fica à vontade. Eu vou aqui, mas você pode me interromper, por favor. Tá pode bom? deixar. Estou aqui me alimentando. Tá, mas pode acrescentar coisas, tá bom? Eu gosto muito da live, porque a live a gente vai trocando ideias, né? Verdade. Não é? E você pode, e depois, quem quiser fazer perguntas, por favor, eu também. Tá. Eu até desativei um pouquinho aqui o comentário, porque senão pode travar, que às vezes trava. Mas depois eu vou ativar, se alguém tiver alguma pergunta aí, já vai preparando aí, galera. Amém. Então, vocês estão entendendo? Deus está preparando esse avivamento dessa forma. Ele está nos ensinando, reensinando a gente a viver família. Ou seja, nós precisamos nos lavar, nos purificar para estar em contato com a família. Muita gente está com crise dentro de casa porque não estava treinado com a família. Né? Corria para o trabalho, corria para isso, para aquilo, e a família ia. A gente vivia o inverso, né? Nós tínhamos contato com os de fora e menos contato com os de dentro de casa. A gente vivia o inverso. Exatamente isso. E Deus está nos preparando para isso, para voltar a essa questão da família, porque é a família que é a invenção de Deus, a grande invenção de Deus é a família. E aí eu me lembrei, eu conversando agora aqui, eu me lembrei de uma passagem, e antes eu deixei aqui, antes de entrar aqui, eu me lembrei dela, que está lá em João capítulo 2, o versículo daquelas bodas de Caná. Jesus foi convidado para uma festa de casamento. Né? Jesus também, ele foi convidado para estar dentro de uma casa onde havia uma alegria muito grande dentro daquela casa, porque era um casamento. Maria foi convidada, a mãe de Jesus. Jesus foi convidado, os discípulos foram convidados, e eles foram. E no meio daquela festa toda ali, eu creio que a dona da festa deve ter dito para Maria assim: menina, você não sabe, dona Rosa, o que foi, comadre? Acabou o vinho. Acabou o vinho. E eu creio que ela tenha dito isso para Maria num desabafo de
pessoas, amigas, olha, a festa agora ficou ruim, porque acabou o vinho. Mas Maria sabia bem com quem ela lidava, porque ela sabia quem era Jesus. Ela sabia que o filho dela não era tão somente o filho dela, mas era o próprio Deus que se encarnou. E ela, num determinado momento, ela achou que poderia fazer alguma coisa. E ela foi até Jesus e falou com ele, olha, filho, acabou o vinho da festa aí. A resposta de Jesus não foi a resposta de um filho para uma mãe, foi a resposta de um Deus para uma pessoa abençoada. Ele disse, mulher, o que eu tenho contigo? Não, essa frase não é uma frase de filho para uma mãe, é uma frase de um Deus para o ser humano. O que eu tenho contigo? Não chegou a minha hora. Como se ele estivesse falando, olha, não é por aí, não dá para ser essa intercessão, não dá para ser isso. Ela volta entendendo o que ele falou. E eu creio que a dona da festa disse, e o que eu vou fazer? E aí Maria responde algo que ela aprendera ali. Ela falou, olha, peço o pessoal para ir diretamente lá, porque comigo não funcionou, não. Que eles possam falar diretamente com ele. E eles foram falar diretamente com Jesus. E quando eles falaram diretamente com Jesus, aí Jesus começou a operar dentro daquela casa. O vinho, todos nós sabemos que ele é o sinônimo de alegria. Eu sempre que toco nesse texto, eu gosto sempre de lembrar que o vinho aqui não é o vinho que a gente costuma ver por aí, não é o vinho com álcool, porque para quem conhece a história do judeu, sabe que o judeu, quando é um casamento de muita pompa, era um casamento de 7 dias. 7 dias e 7 noites eles ficavam ali. Então, servia lá, era o suco, não era o suco fermentado, não era o vinho, não era o vinho com álcool. 7 dias e 7 noites eles passavam em festa. Assim. Então, eles atenderam Jesus, olha, encham aquelas talhas ali com água. E Jesus, nós sabemos bem, transformou tudo aquilo em vinho e a festa, então, voltou de outra forma. E o que eu quero trazer para a gente aqui, para a família, para que as famílias sejam fortes, porque aí nós teremos uma igreja forte. O que eu quero trazer? Primeiro que essa família representa muito bem o que a gente está vivendo hoje, de certa forma. A primeira semana de quarentena ficou bacana, todo mundo em casa. Todo mundo em casa, ninguém trabalha. Mas na segunda, tem um amigo que postou esses dias um negócio bacana, que ele falou assim, a mulher dele está achando que ele é uma estrela cadente. Aí alguém perguntou, mas por quê? Ele falou, ela não pode me ver, que faz um pedido. Lava isso, está cheio de coisa, né? Então, meu marido sabe bem o que é isso. Não é? Aí nós estamos vivendo um tempo da live, né? Live cozinha, live as panelas, live copo. Nós estamos lavando tudo, né? Na primeira semana isso é muito bacana, mas depois o vinho vai acabando. O curioso é que na China, a China é um comunismo ateu. A China, o crescimento do divórcio foi muito grande agora depois da quarentena. Por quê? Porque as pessoas foram colocadas à prova. Quando você pega um Big Brother da vida, um reality show desses do mundo aí, qual é a grande questão deles? Colocar em confinamento um grupo de pessoas, que no início todo mundo alegre, daqui a pouco um quer matar o outro. Se nós não tivermos preparados para esse momento, quando o vinho acabar, a festa vai acabar. Nós estamos dentro de casa, nós estamos na festa, e para muitas pessoas essa festa já começou o vinho acabar, porque as pessoas estão no isolamento. Então é necessário que a gente entenda algumas coisas para que esta festa, para que a família seja forte, porque aí nós teremos uma igreja realmente forte, uma igreja com famílias fortes ali. Nós não teremos apenas uma igreja com um aglomerado de pessoas, mas com famílias fortes. E eu olhando o texto, a primeira coisa que eu entendo aqui é que a primeira coisa para que o vinho pudesse, a alegria pudesse voltar, para que aquela família pudesse
voltar e de uma forma sobrenatural à festa, Jesus, primeiro, e todos nós sabemos, Jesus foi convidado para estar ali. É necessário convidar Jesus para dentro da nossa casa. Agora, esse convidar Jesus para dentro da nossa casa, não é apenas a gente falar assim, vem Jesus, entra aqui na nossa casa. Sim. É necessário que a gente aprenda a convidar Jesus e isso implica em duas coisas, sobretudo. É a vida de oração em família e palavra de Deus. Convidar Jesus não é uma expressão, vem Jesus, ou cantar aquela música, né, da Nézia, entra na minha casa, entra... Mas é invocar o nome de Jesus. Invocar, eu gosto muito desse verbo, porque invocar significa chamar para dentro. Invocar, chamar para dentro. É necessário que a gente chame Jesus para dentro da nossa casa. Mas vejam o seguinte, existem pessoas que entram na nossa casa e ficam só na sala, porque elas não têm intimidade com a nossa casa. Sim. Existem pessoas que nós recebemos na porta, outras pessoas nós recebemos na sala, e outras pessoas com intimidade nós recebemos até lá na cozinha mesmo, para tomar um café lá na cozinha, pessoas que vão lá nos quartos, pessoas que abrem a geladeira. E nós precisamos invocar Jesus, escutem o que eu vou falar para vocês. Nós precisamos invocar Jesus, chamando Jesus para entrar na nossa casa com intimidade, para que nós possamos apresentar a Jesus a nossa despensa. Sabe, muitos de nós oramos, mas oramos de forma muito formal. Oh, grandiosíssimo, belíssimo, tremendíssimo, cheio de isso. E Jesus quer ter intimidade conosco. Por isso que em Apocalipse ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, se você reconhecer a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar na tua casa. E eu vou cear contigo. Ou seja, a gente só ceia na nossa casa com quem a gente tem intimidade. Sim. Não é? A gente só coloca na mesa com a gente quem tem muita intimidade com a gente. Então, Jesus está falando, eu vou cear com vocês e vocês comigo. A verdade é que eu sei que eu estou falando para muitas famílias aqui e eu gostaria que você entendesse, que vocês entendessem, que nós precisamos levar Jesus lá na nossa despensa, abrir a despensa e falar, Senhor, é isso que eu tenho aqui. Mas essa despensa, Senhor, não é minha, agora eu estou entregando nas tuas mãos. Porque quando eu entrego 5 pães e 2 peixinhos na mão de Jesus, na mão de outra pessoa, 5 pães e 2 peixinhos não é absolutamente nada. Mas quando eu coloco os meus 5 pães e os 2 peixinhos na mão do Senhor, há uma multiplicação maravilhosa. E nós, povo de Deus, não estamos sabendo deixar Jesus multiplicar as coisas dentro da nossa casa. Nós precisamos abrir a nossa geladeira e falar, Senhor, é essa aqui a nossa geladeira, é isso que eu tenho dentro da geladeira. É necessário que a gente leve Jesus para dentro do nosso quarto. Nós que somos casados, precisamos levar Jesus lá e falar assim, Senhor Jesus, essa aqui é a cama de casal da minha casa. É onde a maior intimidade da minha casa acontece, é aqui, Jesus. Então, eu chamo o Senhor para ali, para que haja a bênção do Senhor. Você pode falar comigo, mas Deus está em todos os lugares. Sim, Deus é onipresente. Mas, na verdade, eu estou falando da presença manifesta de Jesus. Esse é um tempo de grandes milagres do Senhor. Esse tempo de quarentena, nós vamos ver grandes coisas de Deus na nossa casa. Mas ele ainda está batendo. Jesus ainda está batendo em muitos lares cristãos, mas Jesus ainda está batendo. É necessário que a gente abra a porta, que a gente leve Jesus no guarda-roupa da gente. Quando a gente tem intimidade com alguém, a gente mostra até roupa. Ó, isso aqui é minha roupa, calma, papá. Isso aqui é o banheiro. A gente precisa fazer isso com Jesus. Jesus, essa aqui é a minha roupa. Jesus, essa aqui é a minha cozinha, aqui que eu tomo café. E ele vai perguntar, e onde você ora? Onde é o seu cantinho, né? O seu quartinho de guerra, né? Onde é? Onde é o seu lugarzinho de oração? Escutem, toda casa onde tem um crente, escute o que eu vou falar para você. Toda casa que tem um crente, Deus, o Espírito Santo de Deus, escolhe um cantinho de oração. Talvez você não tenha descoberto ainda. Aí você ora aqui, ora ali, e por isso você se distrai muito. Mas pergunte a Jesus onde é o cantinho de oração da sua casa. Porque ele vai mostrar para você.
E quando você estiver um pouquinho desaparecido do cantinho, quando você passar, ele vai falar: eu estou aqui, ó. Eu estou aqui nesse cantinho. É o cantinho de oração. Às vezes não é nem um quarto. Talvez você não tenha um quarto para você falar assim: não, esse quarto aqui é o meu quarto onde eu posso estudar, eu posso orar e ler a palavra. Mas é um cantinho. Talvez seja o cantinho ali, a beirada da tua cama. Aí quando você se levantar, ele vai falar: oi, fala comigo aqui, ó. Mesmo espreguiçando, ele vai falar: oi, estou aqui, ó, cantinho nosso. Nós precisamos começar a invocar Jesus para dentro da nossa casa. Amém. Sabe, Satanás tem entrado dentro dos lares e feito uma arruaça. Você sabe por quê? Porque nós estamos nos acostumando a sermos religiosos e a pensar que só vamos encontrar Jesus dentro do templo. E nós vamos precisar trazer Jesus para dentro da nossa casa. Mas trazer de verdade. Quando eu digo aqui que esse texto, eles convidaram Jesus para estar ali para a festa, nós precisamos fazer isso. Mas não apenas convidar Jesus para uma festa, convidar Jesus para ficar na nossa casa. A nossa casa. Essa aqui é a nossa geladeira, toma, é do Senhor. Entrega para Jesus. Lembra daquele menino que eu citei? 5 pães e 2 peixinhos. Na mão daquele menino, 5 pães e 2 peixinhos não eram absolutamente nada. Na mão do discípulo de Jesus, 5 pães e 2 peixinhos não eram absolutamente nada. Mas quando eles entregaram para Jesus os 5 pães e 2 peixinhos, ele alimentou a multidão toda. Ainda sobraram 12 cestos. Um dia uma pessoa me perguntou: pastor, por que sobraram 12 cestos? Eu falei: porque Jesus colocou 12 cestos, porque ele, por causa da pouca fé dos discípulos, ele fez os discípulos carregarem aquele cesto até a cidade, só para eles aprenderem a ter fé. Aí cada um carregando aquele cesto enorme lá. Foi quase que um castigo de Jesus. Jesus também tem um senso de humor muito bom. Mas a gente precisa chamar Jesus. Experimentem hoje. Uma coisa é orar, outra coisa é invocar o Senhor. Antes de orar, a gente precisa invocar Jesus para dentro da nossa casa. Tem muita gente que ora e parece que Jesus está longe, está lá longe, está no céu. Não, primeiro a gente tem que falar: eu invoco, eu chamo o Senhor para dentro da minha vida, da minha casa. Invoque o Senhor nessa noite. Antes de você dormir, passeie na sua casa ainda, experimente fazer o que eu estou falando com vocês agora. Amém. Para que a bênção chegue. Chega, abra a geladeira mesmo, fala: Jesus, aqui é a minha geladeira, tem isso, tem isso, tem. Ela é tua agora, hein? Vai lá na sua despensa, mostra a Jesus o que tem. Vai lá na sua mesa, mostra. Vai lá no seu armário, mostra. E fala: Senhor, eu não estou apenas mostrando, eu estou consagrando. Consagrar, a palavra consagrar significa colocar junto ao sagrado. Eu estou colocando junto ao Senhor, é do Senhor. Minha roupa é do Senhor. A minha despensa é do Senhor. A minha mesa, a minha televisão, tudo é do Senhor. Para que amanhã você vai começar a ver mudança na casa. Porque quando você entrega para ele, ele começa a resolver. Visitante não mexe na tua casa. Sim. Claro, né? Chegou um visitante na sua casa, ele pode ver lá um jarrinho quebrado, caído lá, que ele não vai mexer nisso, ele é visitante. E Jesus, para muita gente aí, é apenas visitante. Coloque Jesus dentro da tua casa mesmo, invoque. Não, Senhor, é aqui, a tua casa é essa aqui, tudo é seu. Amanhã cedo você vai ver que já tem algumas arrumações na casa. Pode ter certeza do que eu estou falando com vocês aqui, em nome do Senhor Jesus. Eu estou falando para vocês em nome do Senhor Jesus. A segunda coisa é que aquela família do casamento, voltando aqui ao casamento, onde acabou o vinho, aquela família, a dona da casa reconheceu qual era o problema. Você sabe que a gente precisa reconhecer qual é o problema dentro de casa para que o problema seja curado. Existem famílias que estão vivendo assim, olha, casais vivendo assim, cada um no cantinho, e eles não tocam no problema, eles não querem, não, tá bom, deixa do jeito que está, e eles já estão virando irmãos dentro de casa. E quase já chamando de irmão de igreja mesmo, né? O irmão, isso aqui. Porque muitos problemas, as pessoas, elas não reconhecem ou fingem não reconhecer. E nós que somos do Senhor, nós precisamos reconhecer os problemas.
Não para acusar alguém ou alguém, não. Mas para falar com o Senhor também. Senhor, o problema é este. O problema é este. E para começar, para Jesus começar alguma coisa na minha casa, a primeira pessoa que precisa ser mudada sou eu. Na minha casa, eu sempre falo, aliás, a minha esposa entrou agora aí, ó. Tá aí, fala, aqui, ó. Olha que responsabilidade é minha agora, hein? A primeira pessoa que precisa mudar dentro da minha casa, se eu quero que Jesus mude alguma coisa, precisa ser eu. Eu preciso olhar e falar, meu Deus, tem coisas que eu preciso mudar na minha vida. Ainda que eu não consiga fazer tudo, mudar tudo, porque nós não somos perfeitos. Mas nós precisamos reconhecer onde está o problema. Sim. Vocês lembram daquela passagem, daquela história que Jesus contou, daquela parábola, daquela mulher que tinha 10 dinheiros. E aí todos os dias aquela mulher contava os 10 dinheiros dela, porque cada dracma tinha o valor de um dia de trabalho. Aí ela contando, um dia ela contou, tinha 9. Escutem bem o que eu vou falar com vocês. Tinha 9 moedas, ela havia perdido uma moeda. Primeiro, ela percebeu que havia perdido a moeda porque ela conferia os seus valores. Confira os valores da sua casa, vê se está tudo bem. Dá uma conferida, vê se o casamento está bem. Não vai levando assim, achando que a gente está bem na foto, porque depois a gente descobre que não está bem na foto. A gente precisa conferir os valores. Aí um dia ela conferiu, estava faltando uma moeda. E ela acendeu uma lamparina, e aqui dá outra mensagem, né? Mas acendeu a lamparina, varreu a casa e até encontrar. Deixa eu falar para você uma coisa, não busque fora de casa aquilo que você perdeu dentro da sua casa. Pastor, eu perdi o amor aqui dentro da casa. Encontre ele dentro da sua casa, não procure amor lá fora. Se você perdeu algo dentro da tua casa, você busque dentro da tua casa. Essa mulher encontrou a moeda que ela havia perdido dentro da casa dela. Tem muita gente justificando um monte de coisa para procurar lá na rua o que perdeu dentro de casa. É verdade. E muitas das coisas que nós perdemos dentro de casa, nós somos o culpado disso. Nós somos o culpado disso. Então, a segunda coisa aqui, para eu não me estender numa outra pregação, é reconhecer o problema. A gente tem que parar todo dia e falar, meu Deus, foi legal o dia hoje, falhei. Isso é chamado de revisão de consciência. É um exame de consciência. Foi legal, eu deixei a desejar em alguma coisa, eu não tratei bem aqui, perdi a paciência aqui, eu não dei atenção ali. Esse exame de consciência precisa acontecer na nossa vida todos os dias. São as nossas 10 dracmas. Terceira coisa, eu sei que eu estou falando muito, pastora, você me interrompa aí, pelo amor de Deus, hein? Pastor, eu estou aqui só me alimentando. Fica à vontade. A terceira coisa é que, por que a festa voltou? Porque eles fizeram o que Jesus havia ordenado. Sabe, a gente quer mudança sem a gente mudar. Sim. A gente quer mudança na nossa casa, mas sem a gente mudar. Então, Jesus mandou, encham as talhas. E eu vou explicar isso daqui a pouco. O sentido espiritual desse negócio é muito forte. Encham as talhas. E eles não ficaram, não, o senhor não entendeu. É vinho, não é água. A água tem aí, o senhor não entendeu. Não é para encher de água. A gente está precisando de vinho. Não, eles foram lá, pegaram as talhas e mandaram a água ali para dentro. Então, a gente precisa obedecer Jesus dentro da nossa casa. Quando Jesus entra na nossa casa, há duas formas. Ou ele entra como visitante, ou ele entra como dono. Se entrar como visitante, ele não muda nada. Mas se entrar como dono, aí ele vai começar a mandar em tudo. Ele manda. Lembram de Pedro? Simão Pedro chegou com o barquinho dele, a noite toda trabalhou, não pescou nada. Ele e o outro barquinho. Os dois estavam lavando a rede, Jesus veio com a multidão. Aí entrou no barquinho de Pedro. Aí virou e falou com Pedro, puxa o barquinho um pouquinho para cá. Aí Pedro puxou o barquinho, Jesus pregou, ensinou para a multidão. Aí agora Jesus já estava dentro do barco e Pedro começou a mandar no barco. Leva esse barco agora lá
lá para o fundo, lá para o mar alto. Aí Pedro, num primeiro momento, o que ele disse? Oh, senhor, tudo bem, o senhor é um grande pregador, já vi que o senhor pregou aí para essa multidão, todo mundo saiu feliz, foi culto, foi tremendo aí. Agora, pescador sou eu, senhor. O senhor é pescador de homens, eu sou pescador de peixes. Eu tentou falar isso com ele. Falou, senhor, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas aí parou e falou, mas por causa da tua palavra, nós vamos lá. Jesus já começou a mandar no barco. Quando Jesus manda no barco e na rede, aí o milagre acontece. Então, o que está faltando para que as famílias sejam curadas não é, embora seja importante a terapia, o aconselhamento, mas está faltando palavra e oração dentro dos lares crentes. Está faltando, está faltando. A gente lê pouco a palavra, a gente ora pouco. E Deus, nesse tempo de quarentena, está nos dando a oportunidade de ficarmos em casa. Ficarmos em casa. Então, nós estamos tendo tempo, precisamos orar, ou ver o que Deus tem para a gente. Na palavra. Na palavra. Ah, não, eu vou perguntar para a irmã. Não pergunta, não, vai para o joelho. Vai para o seu cantinho de oração, Deus vai falar com você no cantinho de oração. Porque Deus quer falar com você diretamente. Aqui nesse casamento, a dona lá, a mãe da noiva, primeiro tentou falar com Maria, não funcionou. Não funcionou. Maria foi lá toda com papai, ô filho, ó, acabou. Mulher, o que eu tenho a ver contigo aí, com essa festa? Eu estou aqui, fui convidado. Mas quando eles foram diretamente para ele, a resposta veio, o milagre veio. Então procure o teu cantinho de oração. Ache o teu cantinho, que Deus vai falar diretamente com você. Não é que Deus não possa falar com alguém para você, mas não fique procurando, não. Quando Deus quer usar alguém para falar com você, Deus manda essa pessoa até onde você está. Exatamente. Não fica procurando, não, porque aí a mulher está lá fritando um bolinho, banana, e aí você chega, o que Deus tem para mim? A mulher, para não deixar você voltar de mão vazia, vai te dar uma lembrancinha qualquer lá. Olha, Deus falou para você ir embora para casa, você continua. Ore. Se Deus quiser usar uma pessoa para falar com você, Deus vai te encontrar onde você estiver. Eu creio que Deus está falando comigo através de mim agora, e eu creio que Deus está falando contigo através de mim agora. Deus te encontrou também. Né? Nós estamos aqui nessa live. Você não veio aqui, né? Você que eu digo aí, hipotético, né, gente? Uhum. E nem eu fui. Nós nos encontramos aqui, né? No virtual aqui, e Deus está falando conosco. Eu creio nisso. Agora, Amém. olha que coisa tremenda o Senhor colocou no meu coração sobre isso. Quando eles encheram de água, só depois que eles encheram, prestem atenção agora, se liguem em nome do Senhor Jesus. Você que está comendo agora aí, jantando, você se liga agora aquilo que eu vou falar para vocês. O milagre, a alegria só voltou para aquela casa depois que eles obedeceram a Jesus, como? Depois que eles encheram as talhas de água. Antes que o vinho apareça, e o vinho simboliza alegria, o vinho simboliza o sangue de Jesus, significa a presença de Jesus dentro de uma casa, é o sangue. Por isso que lá no Antigo Testamento, Deus falou com Moisés, marque o umbral da casa aí com sangue, e leve o cordeiro aí para dentro para se alimentarem do cordeiro. Qual é o cordeiro? A palavra de Deus. A gente tem que marcar a casa com sangue, mas levar o cordeiro para se alimentar dele. É a palavra. Agora, só depois que encheram as talhas d'água é que o milagre veio. O que significa água? O Espírito Santo de Deus. Depois que as famílias começarem a orar e ler a palavra, serão cheias da presença do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo de Deus estiver pleno dentro de nós, ou seja, nós tivermos, porque nós somos as vasilhas, nós somos os vasos, nós somos templos do Espírito Santo. Depois que o Espírito Santo tomar todas as áreas da nossa vida, aí vai acontecer um grande milagre nos casamentos. A água vai se transformar em vinho. A água, o Espírito Santo vai transformar em festa dentro de casa. Você que está passando aí uma luta dentro de família, chama, mas o meu marido não quer orar, começa a orar você, vai lá para o seu cantinho de oração,
Mas ore, ore, não é reclamando. Pastora Simara, há muitos anos atrás, há muitos anos, coloque 1900, meu avô menino, quando eu comecei a conhecer Jesus, eu comecei a me interessar por oração, mas eu orava errado, eu orava sempre reclamando. Jesus, eu estou cansado, eu estou isso, não estou aguentando, o meu trabalho. E um dia à noite, o Espírito Santo de Deus falou isso comigo. Como eu vivia estudando sobre oração, o Espírito Santo de Deus falou comigo assim, olha, você não ora. Eu falei, como que eu não oro? Ele disse, não, você é só lamúria que você tem. Dos seus lábios só sai lamúria, só reclamação. Ele disse, eu vou ensinar você a orar. E aí ele me ensinou a orar. A oração não pode ser para trás. A oração para encher a talha de água, ou seja, da presença do Espírito Santo, tem que ser profética. Tem muita mulher que está orando assim, Senhor, eu não estou aguentando mais esse mala sem alça aqui dentro da minha casa. Esse homem está me torturando, esse homem está acabando comigo. E o homem também está falando, Senhor, essa mulher, eu errei no casamento, não era ela, e não sei mais o quê. O filho está orando, Senhor, e fazei com que eu suporte o meu pai, a minha mãe. E as pessoas estão orando assim, na verdade elas não estão orando. Porque é necessário que a gente profetize para dentro da nossa casa. É necessário que a gente profetize, não aquilo que... O Senhor não quer que a gente fale aquilo que a gente está vivendo. Ele quer que a gente fale aquilo que a gente espera que Ele faça. Sim. Lembrem de Bartimeu? Jesus chamou Bartimeu, aquele cego. Jesus não falou com ele, Bartimeu, o que você tem sentido aí, essa multidão te rejeitando? Como é que você tem passado fome? Não. Jesus falou com ele, o que você quer que eu faça para você? Jogou lá para frente. Jogue a sua oração lá para frente, pare de reclamar com Deus. Profetiza. Existem dois papéis na nossa vida. O papel de adorador é o meu relacionamento com Deus. Quando eu me relaciono com Deus, eu sou um adorador. Mas quando eu me relaciono com as pessoas, eu sou e preciso ser um profeta. Você é o profeta da sua casa. Profetiza a bênção de Deus na tua casa. Amém. Pode ter um monturo de ossos secos na tua casa. Mas não pense que você vai orar. Deus, esses ossos secos estão aqui. Ele vai perguntar, você crê que eu posso fazer alguma coisa para você? Lembra de Ezequiel? Tu sabes, Senhor. Então, profetiza sobre os ossos. Profetiza sobre o teu esposo. Profetiza sobre a tua esposa. Sabe? Vamos parar de murmurar, de reclamar. Ou seja, encher a talha d'água significa ser cheio do Espírito Santo. Quando a talha estiver cheia do Espírito Santo, ela vai ser transformada no sangue de Jesus. Aí o sangue de Jesus restaura, cura, e pam, 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 e pam, 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 pam. Não sei como é que vocês me suportaram esse tempo todo. Terminei. Que Deus abençoe todos vocês. Que Pastora, bênção, eu que falo palavra. muito, não falo, pastor? Nada, que palavra. Não sei se o pessoal tem alguma pergunta, nós temos alguns minutinhos ainda. Se alguém tiver alguma pergunta, pode jogar aí, tá? Rapidinho aí para nós. Alguém tem alguma pergunta aí? Mas que bênção, palavra de Deus para nós. Né? O pessoal está colocando aí, ó, poderosa palavra para nós, eu creio. Né? Conforme o senhor vai falando aí, né? A gente vai trazendo à memória algumas coisas que Deus tem ministrado, né? Nos nossos corações. E só vai confirmando, né? Muitas coisas que o Senhor tem trazido nesse tempo, né? As famílias, esse tempo que Deus colocou a família aí dentro da arca. Isso. Né? A bem família lembrado, aí bem dentro. lembrado. A família botou a família dentro da arca, né? Tempo de lá fora só tinha morte, era ali dentro. Muito bacana. Edilson, ore por nós. Edilson, em nome do Senhor. Vou pedir o senhor. Já que não tem nenhuma pergunta, pedir o senhor para orar por nós nesse tempo, né? Abençoar aí as famílias aí da nossa cidade, né? As eu quero agradecer nossa o privilégio desse convite de estar com vocês aqui. Amo essa igreja aí e eu glorifico a Deus pela vida de todos vocês. Bom, muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Profetizar a bênção de Deus sobre a tua vida, pastor. Sobre o teu ministério, sobre a tua casa e sobre todos quantos estão aí. Maiara ou Maiana? Maiara, né, que me convidou. Foi Maiara. É a Maiara, porque a Maiana também está aí. A Maiana também está aí na live, mas quem convidou foi a Maiara.
Maiara também. Deus Todo-Poderoso, abençoa, Senhor, esta igreja metodista que nós amamos muito. Transborda da tua presença, Senhor, que todos quanto passem ali por perto percebam a tua unção, a tua glória, Senhor, manifestada. Senhor, essas famílias estão agora, Senhor, em seus lares, estão ali, Senhor, cumprindo essa quarentena como todos nós. Mas essa quarentena, Senhor, também tem lições profundas e espirituais, Senhor, que vêm da tua parte. Então, nos ensine, opere na nossa vida, Senhor. Abençoa, Senhor, a pastora Silmara. Abençoa a vida dela, a casa dela, o ministério dela. Que o Senhor dê a ela cada vez mais, Senhor, uma unção que transborde cada vez mais essa unção. Aleluia, Jesus. Abençoa essas famílias que estão agora representadas aqui. Em nome do Senhor, eu declaro sobre a vida de todos vocês um derramar do Santo Espírito de Deus. Para que o Espírito Santo, nesta noite ainda, transborde de tal forma na casa de vocês. Que haja transformação nesses dias, que haja cura, que haja perdão, que haja agora uma alegria sem igual, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. 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 Pastora, Glória a Deus Deus. abençoe. Deus abençoe vocês. Amém, pastor. Bom? Deus abençoe, viu? Deus abençoe a sua casa, Amém. sua esposa, sua família. Tá? Sinta-se abraçado aí por nós. E em Amém. breve, né, teremos a oportunidade. O senhor está junto conosco aqui. Em nome Amém. de Vai Jesus. ser uma honra, Tá? tá? Deus abençoe. Deus Deus abençoe a todos aí. vocês aí. Pessoal do Boa Fortuna, Tanque de Betesda também entrou algumas pessoas. Que Deus abençoe Isso. cada um. Tenha uma boa noite. Fiquem com Amém. Deus. Deus abençoe Amém. vocês. Agora, 10 horas, estou entrando aí também na live. Deus abençoe. Deus abençoe, pastor. Fica na paz.